apresentadora que era apresentadora da Fazenda, acredito que também vai ficar para essa próxima temporada, Adriane Galisteu, mandou uma indireta, bem direta, após a Xuxa chorar por Ayrton Senna. Nossa É isso, senhora. viu, Marisa? E para quem não sabe, quem não lembra, né, vai que essa dessa nova geração, um relacionamento um relacionamento que as duas tiveram com o ex-piloto de Fórmula 1, o Ayrton Senna, né? As duas loiras aí. Primeiro Xuxa e logo na sequência também a Adriane Galisteu tiveram esse envolvimento com o Ayrton Senna, que foi essa grande referência no automobilismo, né, que realmente ficou aí marcada a sua trajetória e o que ficou ainda mais marcado o seu fim, realmente aí a fim dessa carreira devido ao trágico acidente em que ele acabou se envolvendo durante uma corrida. E aí os internautas que não são bobos nem nada, acabaram pegando um post meio enigmático que a Xuxa tinha feito, né, na verdade a Adriane Galisteu tinha feito, mostrando justamente assim, em que a Xuxa falou, né, começa a chorar, relembrando as histórias que ela viveu com o Ayrton Senna. Inclusive, para quem não assistiu o documentário da Xuxa, que está disponível aí em uma plataforma de stream, ela fala, né, tem um episódio em que ela justamente aí relata tudo o que acontecia naquela época, o porquê deles não terem dado certo, o momento em que aconteceu o acidente. E aí, a Adriane Galisteu, que nunca foi de ter muita papas na língua, acabou falando, ai gente, tá até aí o post, que preguiça, né? Que preguiça, sério. E aquela emojizinha assim de saco cheio, justamente para esse post. Isso por quê? Para a gente contextualizar aí o assunto, né, para você que está nos acompanhando, a própria apresentadora, ela foi às lágrimas, relembrando justamente esse episódio que ela teve com o piloto. E aí ela disse, nós estávamos gravando a semana toda. Sábado tínhamos saído a uma revista, nenhuma revista na época. Sullivan mostrou e disse, você viu que o Senna mandou um recado para você na revista? E eu falei no estúdio que só na segunda-feira que iria atrás dele. Disse aí parte, né, do documentário em que a Xuxa acabou revelando para o grande público. E em seguida, dando ainda mais detalhes da última ligação com seu ex-namorado. Ela falando justamente que iriam se encontrar. A gente acabou vendo aí alguns momentos em que a própria Galisteu também esteve com o Ayrton, trouxe ali algumas imagens também nesse documentário, mas o fato é que muita gente, inclusive quem acompanha a Xuxa, fica questionando, dizendo assim, porque no momento em que aconteceu de fato o acidente, eles já tinham terminado o relacionamento e o Ayrton estava com a Galisteu, que era realmente ali quem estava, vamos dizer assim, era a viúva no momento, né? Apesar deles não ter firmado o casamento, tinham assim esse relacionamento sério. E aí, mas só que aí muita gente não lembrava, né, desse detalhe, muita gente não lembra porque foi muito rápido e acabou marcando mais no imaginário do grande público, de fato, o relacionamento do Ayrton com a Xuxa. Porque saíam, estamparam as revistas especializadas da época, né, saíam capas de jornais, os programas de televisão. Quem não lembra da participação do Ayrton Senna no próprio programa da Xuxa, em que ela sai dando beijinhos nele, né, marcando de batom por todo o corpo. Inclusive, essa cena, ela relembra no próprio documentário, ela diz assim, se eu soubesse que seria uma das últimas vezes que eu estava com ele, eu teria dado mais beijos, teria marcado, né, teria realmente passado pelo corpo todo com esses beijos. Nossa. Em que ela acabou dando ali nele durante a participação dele ao vivo. Mas ainda no documentário ela mesma revela que eram agendas muito loucas, porque ele viajava o mundo nas competições, né? Era a cara da Fórmula 1, da Ferrari. Ela estava em ascensão na sua carreira como apresentadora, fazendo também um sucesso estrondoso, não só no Brasil, mas como também já rompendo as barreiras aqui do nosso país. E aí ficava difícil demais conciliar a agenda. Ela diz assim, olha, mas ele era meio louco. Às vezes ele tinha um dia e meio de folga, ele pegava um jatinho, via na minha casa no litoral, literalmente ela diz, ele descia no mar, pulava no mar e chegava bem cena de filme, né? E chegava na casa pela areia da praia e tal, e ali mesmo a gente... Quem não teve a oportunidade... Eu tô falando assim com uma certa propriedade porque assisti o documentário da Xuxa completo, está disponível em uma plataforma de stream, e aí ela traz esses relatos. Mas o fato é que a Galisteu tá meio que de saco cheio de tudo assim, das pessoas só lembrarem do relacionamento do Ayrton com a Xuxa, enquanto que ela também foi a sua namorada, né? Teve a sua participação ali na história dele também, só que, convenhamos, não é passando pano para a Xuxa não, porque eu nem sou assim tão fã da Xuxa, mas marcou mais, ficou mais no imaginário de fato o romance entre Xuxa e Ayrton Senna do que Galisteu. Muita gente nem sabia, nem lembrava que eles também tinham tido esse relacionamento.
Ai, gente, eu não passo pano, não, pra Xuxa. Eu acho que em determinados momentos ela se põe mesmo nesse lugar de que sempre fui eu, nunca existiu outra mulher envolvida ali com o Ayrton. E não é bem assim, né? A gente viu a Galisteu, a gente viu que ele estava com ela. Se ele estava com ela é porque ele gostava dela, apesar da família também não aprovar muito. Então, eu acho que a Xuxa deveria ficar no lugar até determinado ponto. Depois dali já não era mais com ela, já não era mais ela. Então, depois dali já não tinha mais local de fala. Não passo pano pra Xuxa. Acho que a Galisteu é uma fada injustiçada aí nesse rolê. E não passo pano. Quem nunca, né, teve aquele relacionamento que a pessoa só lembrava depois da ex, né? Até a família dizendo assim, às vezes eu tava com um relacionamento atual e as pessoas só falavam assim, mas a fulano de tal. Já a pessoa, situação chata mesmo, né? A Bob. Ai, quem nunca viu eu falando com propriedade. É sobre isso, gente. Mas é isso. É um período de adaptação, faz parte também. E eu sou dessas. Se fosse a Xuxa também, só era eu, só existia eu e acabou-se, minha gente.